O quinto parágrafo, então, do Manifesto Real, o manifesto do nosso Rei Jesus, trata, então, de mais uma bem-aventurança. E agora, Jesus ele nos diz que bem-aventurados são os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia, ou obterão misericórdia. Existe aqui uma ideia um pouco que legalista sobre o entendimento desta bem-aventurança. Muitos querem entender ou chegar à conclusão de que Jesus está aqui ensinando que a única maneira, a única forma de obter a misericórdia de Deus é demonstrando misericórdia ao seu próximo, ou misericórdia àquele que precisa. Precisamos lembrar, precisamos estar atentos a realmente o que Jesus está nos ensinando. Esta compreensão de achar que a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus é resultado sobre nossas vidas, é resultado da nossa ação primeira, é errada, é equivocada. Isso não faz parte daquilo que Jesus, de fato, está ensinando sobre a misericórdia. Jesus estabelece neste sermão, no Sermão do Monte, algo que não sei se para vocês já tem chamado a atenção, mas os seus ensinos, as suas palavras de sabedoria, elas têm se posicionado em uma caminhada que se coloca o seu povo na contramão do mundo. Na contramão do mundo a qual vivemos. Porque enquanto o mundo estabelece o olho por olho, pagar o mal com o mal, Jesus está estabelecendo um outro critério para aqueles que pertencem ao reino. Enquanto o mundo busca os seus direitos e busca estabelecer a sua vontade, acham que são autossuficientes, Jesus está dizendo que, na verdade, aqueles que pertencem ao reino são pobres, humildes, mansos, sedentos da vontade ou da justiça de Deus. Então, o reino de Deus, ele não pode ser considerado, ou o reino dos céus não pode ser considerado nem como uma sombra do nosso mundo a qual vivemos. Porque uma sombra, ela reflete, de certa forma, naquela imagem ali, aquilo que é real, não é verdade? Quando você está aqui, então vai aparecer minha sombra aqui atrás, então aqui a minha mão, ali vai aparecer a sombra daquilo que é. Não aparece com todos os detalhes a minha mão, mas aparece a forma, aparece a quantidade de dedos que eu tenho, talvez apareça um detalhe que eu tenho aqui, uma aliança. Então, uma sombra, ela, de certa forma, representa de forma subjetiva aquilo que realmente é. Mas quando nós olhamos o mundo e o reino dos céus, o reino que Jesus está descrevendo, ou a característica dos súditos que pertencem a esse reino, a conclusão que nós podemos chegar é que este reino dos céus se opõe à realidade a qual nós enfrentamos todos os dias. Ela é contrária, é como se tivesse todos remando para um lado, dentro de um barquinho, e só você remando para o outro lado. O reino dos céus, de fato, vem para impactar o mundo, ou a realidade do reino dos céus vem para impactar, para incomodar o mundo a qual vivemos. A misericórdia de Deus, meus irmãos, ela não pode ser barganhada. A misericórdia de Deus, ela não pode ser comprada, conquistada. A misericórdia de Deus é derramada sobre nós, exatamente quando nós não temos nada. Exatamente quando reconhecemos que não somos nada. Exatamente quando choramos por causa da nossa culpa. É neste momento de debilidade, de fragilidade diante de Deus, de culpa por causa dos nossos pecados, é que é derramado sobre nós, para que nós não
sejamos consumidos pela ira de Deus, a sua misericórdia, a sua compaixão. Quando Jesus vem ao mundo para morrer no nosso lugar, para derramar o seu sangue, para limpar a nossa vida, a morte de Jesus representa exatamente a compaixão de Deus por nós, a misericórdia de Deus por nossas vidas. Por quê? Porque a Bíblia descreve que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia descreve que as nossas reações diante do mundo ou diante da palavra de Deus eram nulas. Nós estávamos sobre o príncipe da potestade do ar, nós estávamos sobre o príncipe deste mundo. Nós vivíamos em desobediência a Deus e não queríamos, estávamos mortos, e é assim que é descrito em Efésios. Mas Deus, pela sua graça, diante da sua misericórdia, Ele nos amou, nos dando a salvação. É exatamente quando recebemos a misericórdia de Deus, é que podemos realmente expressar a misericórdia ao nosso próximo. Jesus aqui, em Mateus capítulo 5, verso 7, não está dizendo ou não está ensinando aos seus discípulos que a forma de eles terem a misericórdia de Deus é eles sendo misericordiosos. Não. Jesus está descrevendo o caráter daqueles que já pertencem ao reino dos céus. E o caráter é descrito aqui como alguém misericordioso. O Sermão do Monte, meus irmãos, não é um conjunto de critérios que precisam ser observados para alcançar a bênção de Deus. Mas é a descrição real das características daqueles que pertencem ao reino. Então, sabe quem são aqueles que pertencem ao reino dos céus? São aqueles que são humildes em espírito. São aqueles que choram por causa dos seus pecados. Humildes ou mansos. São aqueles que têm fome e sede de justiça. Eles externalizam a sua vida com misericórdia às outras pessoas. Eles estendem a compaixão àquele que está aflito. Quando Jesus diz que bem-aventurados são os misericordiosos, Jesus está falando daqueles que, movidos pela grande misericórdia de Deus, que foi derramada sobre sua vida, são misericordiosos. Surge a pergunta, então, o que é de fato ser misericordioso? Ou o que é misericórdia? Ali está errado. O que é misericórdia? Existe uma grande confusão que geralmente é feita entre graça e misericórdia. E essa confusão é até mesmo assim plausível, porque realmente parece um pouco, ou a misericórdia de fato é resultado da graça de Deus. Deus é gracioso e na sua graça Ele é misericordioso. Mas há uma pequena diferença entre essas duas palavras. A graça é uma resposta de Deus, uma resposta amorosa de Deus para aquele que não merece o amor. Quando pensamos na graça de Deus, nós estamos pensando na ação de Deus graciosa por aquele que não merece o seu amor. Ao contrário, ou de outra forma, a misericórdia é uma resposta de Deus induzida pela situação de infelicidade, pelo completo desamparo daquele por quem se deve demonstrar o amor. A misericórdia é uma resposta induzida pela situação daquele que precisa de alguma graça, né? Daquele que precisa de compaixão. Se por um lado, então, a graça responde ao que não tem merecimento, a misericórdia responde àquele que está abatido, triste, que está angustiado. Logo, nós poderíamos concluir que graça é aquilo que eu recebo sem merecer, e misericórdia é aquilo que eu não recebo, mesmo que eu mereça.
É interessante quando o apóstolo Paulo, falando a respeito da nossa esperança em 1 Coríntios, capítulo 15, e falando da nossa esperança a respeito de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se resume às coisas desta vida, somos os mais dignos de misericórdia, né? Ou seja, somos mais dignos de compaixão. Uma vez que nós sabemos que a misericórdia de Deus é estendida ao abatido, é estendida ao angustiado, ao triste, então, se a nossa esperança em Cristo se resume às coisas dessa vida, nós somos o quê? Os mais angustiados e tristes e abatidos que precisam urgentemente do quê? Da misericórdia de Deus. De não receber aquilo que de fato merece. Misericórdia, então, é aquilo que eu não recebo, mesmo que eu mereça. O que nós merecíamos? Nós merecíamos a morte eterna. Mas Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele nos amou, Ele foi gracioso nos dando Jesus, porque Ele nos deu sem nós merecermos. E Ele foi misericordioso conosco, porque Ele não nos deu aquilo que nós merecemos. Ele não nos deu a morte, Ele nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Então, ser misericordioso, meus irmãos, é considerar com compaixão o sofrimento dos aflitos. Ser misericordioso é essa graça que faz com que alguém trate com indulgência um ofensor e despreze o seu direito ou a sua vontade de vingança. Ser misericordioso é ter o espírito de perdão, mesmo quando você de fato tem o direito, ou mesmo quando alguém te ofendeu. Ser misericordioso é ter o espírito de não retaliação, não ser aquela pessoa que vai pagar o mal com o mal. Não vai retalhar aquela pessoa que tem sido ruim. Se nós colocarmos na balança essa atitude baseada naquilo ou naquele que me ofendeu, e eu me colocar no direito de que eu tenho que exercer, então, a justiça por meio das minhas próprias mãos, eu vou dizer para você uma coisa, tome cuidado. Porque da maneira que você tem julgado ou se posicionado para exercer a sua vontade de se vingar e não ter misericórdia daquele ou daqueles, lembre-se o que Deus fez por você. Deus, Ele foi misericordioso quando você não tinha exatamente nada para entregar a Deus. Você não tinha exatamente nada para entregar a Deus. E Ele foi misericordioso com você, não dando aquilo que você merecia. Misericórdia é o espírito que desiste de toda tentativa de auto se justificar e não retribui um dano por um dano, mas sim o bem no lugar do mal e o amor no lugar do ódio. Os súditos do reino dos céus, eles possuem plena consciência de sua vida espiritual. Eles sabem que são pobres de espírito. Eles choram por causa da sua culpa diante de Deus. Eles têm fome e têm sede de justiça. E eles são misericordiosos para com os aflitos. Eles são misericordiosos para aqueles que precisam de misericórdia. Sabe por quê? Porque a misericórdia que damos àquele que precisa reflete a misericórdia que já recebemos de Deus.
O cristão verdadeiro, ele demonstra isso na sua vida. E nós vivemos num mundo que é exatamente assim, não é verdade? Todo mundo tem compaixão com todo mundo. Todo mundo tem misericórdia com todo mundo. Nós andamos muito bem com aqueles que não nos fazem mal, mas somos rápidos para tirar as pessoas das nossas vidas, principalmente as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos tratam mal. Esquecemos que Jesus, que Deus, Ele tem sido misericordioso conosco todos os dias de nossas vidas. Então precisamos ser misericordiosos com aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Misericórdia é um atributo da natureza espiritual que alguém recebe por nascer de novo. A misericórdia do Filho de Deus, ela deve ser apenas um reflexo da misericórdia que é abundante que é encontrada em nosso Pai Celestial. Deus é abundantemente misericordioso conosco. Logo, deveríamos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem, ou com aqueles que são aflitos, aqueles que estão angustiados, aqueles que de fato merecem outra coisa, mas nós precisamos dar ou termos compaixão. A misericórdia é uma das consequências naturais e necessárias de um Cristo misericordioso, né, habitando em nós. Então, se Cristo habita em nós, esse Cristo misericordioso habita em nós, então, o que deveria ser natural em nossas vidas seria a misericórdia. Nós não estamos aqui para, de fato, agir com vingança, né, pelo aquele que precisa. É interessante, e eu gostaria de mostrar um exemplo, que está em Gênesis capítulo 50. Em Gênesis capítulo 50, se você lembrar bem, nós temos ali o final de toda aquela narrativa que envolve José e os seus irmãos e o seu pai. Vocês lembram que José, ele foi vendido como escravo, lembram disso? Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, ele chegou ao Egito, e ele por um tempo foi escravo, depois ele foi colocado em uma das posições mais importantes do Egito. E aí houve a fome, a família de José teve que ir ao Egito, e eles não esperavam que iriam encontrar José. E eles encontram José. José agora não simplesmente como o seu irmão, mas como um dos governantes do Egito. E José expressa para aqueles irmãos o perdão. E ele trata bem os seus irmãos e o seu pai. Só que os seus irmãos, eles tinham um grande medo. E o medo era que, uma vez que Jacó morresse, José, então, agora iria se vingar dos seus irmãos. E antes disso acontecer, então os seus irmãos vão chegar e vão se prostrar diante de José, dizendo que agora em diante eles iriam ser escravos de José. Bom, não sei se você compreende o que aconteceu com José. Ele foi vendido, ele foi tratado como escravo, ele foi maltratado, ele foi abandonado, ele foi afastado, tirado dele uma alegria que deveria existir com a sua família. Ele não cresceu com seus irmãos, não viu seu pai envelhecer, ele sofreu por um tempo no Egito. Você consegue imaginar qual seria a ação do nosso mundo a isso? Seria de misericórdia? Nós temos famílias que são quebradas, meus irmãos, porque tem irmãos que não falam com irmãos por causa de alguma coisa que aconteceu. Pais que não falam com filhos por causa de alguma situação específica que aconteceu. Não é assim?
Existe ou não existe isso? Existe. Pessoas que vão para o túmulo e não perdoam, não têm compaixão um pelo outro. José poderia ter tido essa mesma atitude. Haha, agora é minha vez. Vocês vão agora comer a areia do deserto que eu comi. Vocês vão pagar na mesma moeda. Mas o que José nos fala? Vamos ver aqui então, Gênesis capítulo 50, do verso 15 ao verso 21. Vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Imagina aí o sentimento de José diante dessa mentira dos irmãos ainda, né? Ele está realmente comovido, chocado com toda essa situação, mesmo diante de toda a benevolência que José tem derramado sobre os seus irmãos. Os seus irmãos ainda pensam que José poderia fazer algum mal. Eles não compreenderam ainda quem é o Deus de José, nem quem é José que teme ao Senhor. Verso 18, então ele diz: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos os teus escravos. E qual vai ser a resposta então de José? José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. O que José demonstrou aqui? Misericórdia. A gente consegue ver na prática a misericórdia exercida por aqueles que pertencem ao reino dos céus. Está compreendendo o que eu estou dizendo para vocês? É difícil isso? É difícil. Realmente, no mundo que vivemos num mundo em que aqueles que são súditos do reino vivem numa contramão. Mas deveria ser assim que deveríamos agir. É esperado estas características daqueles que pertencem ao reino do céu. Misericórdia, meus irmãos, é fruto de quem conhece a sua própria miséria espiritual. Dá para entender? Então, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. O sexto parágrafo do nosso manifesto diz respeito, então, aos puros de coração. A bem-aventurança nos diz o seguinte: o que aconteceu? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Isso está em Mateus capítulo 5, verso 8. Uma primeira verdade aqui sobre esta bem-aventurança é que ser puro de coração não significa dizer que você tem uma vida sem pecado, não significa uma vida sem pecado. Nós podemos perceber isso porque quando nós olhamos nas Escrituras, nós olhamos, por exemplo, exemplos de homens de Deus e que foram colocados no rol da fé, em Hebreus, por exemplo, capítulo 11, como homens de fé, homens que representam de fato a Deus. Por exemplo, Noé. Noé ele foi considerado um homem de fé, apesar de ficar embriagado, de ficar bêbado, durante um dos episódios que causou alguns problemas para a sua família.
Moisés também é considerado um homem de fé, mas mesmo assim é um homem com pecados. Ele tem um problema ali em relação ao seu relacionamento com Deus, quase ali para entrar na terra prometida, ele desobedece a Deus. Mas, apesar da sua desobediência a Deus, ele é considerado como um homem de fé, como um homem de Deus. Isso é muito interessante, e isso nos ajuda a compreender um pouco mais ainda sobre a quinta bem-aventurança. Porque se a misericórdia de Deus é resultado, a misericórdia de Deus em nossas vidas é resultado simplesmente de é resultado daquilo que eu faço, então eu preciso ser misericordioso, eu preciso estar realmente fazendo aquilo que Deus manda eu fazer, para que Deus seja misericordioso conosco, então aqui ser puro de coração também não seria um resultado da graça de Deus. Né? Em que sentido? Eu tenho homens aqui que pecaram contra o Senhor, que desobedeceram ao Senhor, que amaldiçoaram o seu nascimento. Jó, por exemplo, amaldiçoou o seu nascimento. Eu tenho Pedro que nega a Cristo, e todos eles são considerados o quê? Homens de Deus, homens de fé. Homens que nós vamos encontrar na eternidade. Imagine nós nos encontrarmos com Moisés, né? E aí, Moisés, como é que foi atravessar o Mar Vermelho, né? E aquele povo, né? Ou povo nojento, né? Te perturbando o tempo todinho, né, Moisés? Ah, eu estava contigo, tá? Mas, enfim, conversar com Pedro, ei Peter, né? Como é que tu pode ter negado Jesus naquela hora? Como é que tu ficou quando o galo cantou 3 vezes, né? O Pedro lá negando Jesus. Então, imagine, você vai encontrar com essas pessoas que, obviamente, tiveram um grande impacto na sociedade, que foram homens que nós não chegamos nem aos seus pés, em termos da sua vida espiritual com Deus, do seu relacionamento com Deus. Se você encontrar com Paulo, que perseguia os cristãos e depois agora era morto e perseguido por causa da sua fé, nós não chegamos nem perto daquilo que ele fez. Mas todos esses são considerados o quê? Homens de Deus. São considerados homens que são puros de coração. Por que eles são puros de coração? Porque são homens que não duvidam da sua fé. Eles não estão vestindo máscaras em relação à sua fé. Eles vivem, de fato, aquilo que eles projetam por meio das suas vidas. Eles são homens de Deus. E aqui, Jesus está colocando para nós que aqueles que verão a Deus são aqueles que não têm dúvida da sua fé. São puros, não somente externamente, mas eles são puros em seu coração. É uma pessoa que reconhece que existem impurezas em seu coração e essas impurezas atormentam os seus corações, a sua vida. O coração, ele é colocado aqui como uma figura de linguagem, porque é exatamente do coração que saem todos os nossos desejos. O coração é o centro de nossa personalidade. Sabemos que é a mente, né? Mas naquele momento, e até hoje, nós falamos muito dos desejos dos nossos corações, né? Do nosso coração, desejo do nosso coração. Mas Jesus, é interessante ressaltar isso. Olha o que Jesus fala sobre o coração em Mateus capítulo 15, verso 19. Veja o que Jesus, o próprio Senhor Jesus, que está dizendo que bem-aventurados são aqueles puros, de coração puro. Veja o que ele nos diz a respeito do coração. 15, 19, diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Veja só o que Jesus, ou como Jesus descreve o coração do homem.
Jeremias, capítulo 17. O que diz Jeremias, capítulo 17? Alguém sabe, decorado? Jeremias, capítulo 17. Que o coração do homem é o quê? Desesperadamente o quê? Enganoso, corrupto, né? Deixa eu abrir aqui. Jeremias, capítulo 17, verso 9. Jeremias 17, verso 9. Aí está chegando. Diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Então, apesar dessas palavras a respeito do coração, Jesus, ele insiste que um pré-requisito para ver a Deus, ou para estar diante de Deus, é o quê? É a pureza do coração. Salmo 23, capítulo 3, verso 4, diz: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Olha o que tem em Salmo 73, verso 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Devemos entender que Deus, ele é santo, e ele requer de nós uma santidade. Hebreus vai dizer que sem esta santidade ninguém pode ver o Senhor. O coração puro, ele responde de forma que agrada a Deus. Então eu tenho algumas perguntas aqui sobre isso. Como é que você reage o que você pensa quando a sua mente fica em ponto morto? Sabe o que é ponto morto, né? Quando fica, tipo, sem pensar em nada, né? Não é sem pensar em nada, sabe, você não está trabalhando com a sua mente. Fica em ponto morto. Você sabe o que é isso? O que sua mente pensa? Quando você fica sabendo que alguém passou a perna no outro, em que medida isso lhe causa satisfação? Mas eu fico triste, né? Não, mas se for uma pessoa que passou a perna em você, e agora você soube que outra pessoa passou a perna dele, nas duas pernas dele, como é que você fica? Bem feito, né? Quem mandou ele mexer com o ungido do Senhor? Ainda diz assim, né? Não é assim? Tá. Você gosta de piada de mau gosto, ainda que seja engraçada? Você já riu? Ou gargalhou, né, com piadas? Eu tinha colocado humor negro ali. Piadas ruins, assim, de falar mal da pessoa. Sei lá. Como é que é o seu coração em relação a isso? Ao que você se dedica com fidelidade? O seu trabalho, sua família, a você mesmo. O coração puro, ele responde a essas perguntas de forma que agrada a Deus. Que coisas e pessoas você ama? É muito importante, meus irmãos, você refletir sobre o seu coração. Se o seu coração, ele corresponde ou ama a coisas que de fato glorificam, que agradam, que dignificam o nome do Senhor.
Até que ponto suas ações e palavras são uma fachada para esconder o que há em seu coração? Tem pessoas que na igreja são mais santos do que qualquer santo que você imaginar. Mas quando chega em casa, a realidade é diferente. Quando está no trabalho, a sua vida é de fato manchada. Nosso coração, meus irmãos, precisa ser puro e limpo, sem mancha. Devemos viver uma vida com nossos próprios corações, uma vida que realmente agrada a Deus, não somente com aquilo que as pessoas estão vendo a meu respeito, mas com aquilo que Deus está vendo ao meu respeito. Ele conhece o seu, o meu, o nosso coração. Eu não conheço. Vocês vão entrar ali na minha sala, vão dizer várias coisas em relação que eu quero escutar, ou vão entrar aqui na igreja e vão dizer várias coisas que todo mundo quer escutar, e muitas vezes isso não representa o seu coração, a sua fidelidade a Deus. A vida íntegra daqueles que têm um coração puro, de um discípulo de Cristo, ele deve buscar autenticidade diante de Deus e das pessoas, sem hipocrisia. A prioridade daqueles que pertencem ao reino dos céus é a pureza do seu coração. Não é opcional para aqueles que pertencem ao reino. É fruto do novo nascimento. Piadas imorais não devem fazer parte do seu vocabulário, da sua vida, do meio das pessoas que você vive. Palavrões não devem fazer parte da sua vida. Porque isso não agrada a Deus. Não pense que você pode viver de qualquer forma, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, Ele derrama a misericórdia dEle constantemente em nossas vidas. E é por causa desta misericórdia que nós não somos consumidos. Mas aqueles que pertencem ao reino lutam e choram por causa dos seus pecados. Eles lutam para se apresentar diante de Deus com um coração puro. É interessante, se nós vamos lá para 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Observe o que João está nos ensinando aqui sobre essa ação de purificação contínua na vida do crente. Capítulo 3, verso 2 diz assim, primeiramente: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é, o veremos como Ele é. Quando o reino do céu se consumar, quando Jesus Cristo se manifestar, sabe como nós seremos? Seremos como Ele. Veremos como Ele. O verso 3 nos mostra que a longo prazo, qual deve ser a nossa expectativa? O verso 3 do mesmo capítulo de 1 João diz: Todo aquele que nele tem esta esperança de se tornar semelhante a Ele, de ver como Ele vê, o que ele faz? Purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. E ele continua: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Todo aquele que permanece no pecado, todo aquele que nele permanece, agora que todo aquele que nele permanece não está pecando. Mas todo aquele que continua no pecado, nem sequer o viu, nem sequer o conheceu. Há uma recompensa futura para aqueles que
se purificam hoje, a recompensa na glória, nós vamos ver o Senhor. Nós vamos estar diante de Deus para todo sempre. Mas esse mesmo aspecto, ele é presente agora, meus irmãos. Os puros de coração, eles possuem comunhão com Deus agora. Em outras palavras, segundo João, o cristão se purifica agora porque puro é o que ele há de ser no final. Seu empenho no presente condiz com a sua esperança no futuro. Dá para entender isso? Se eu estou vivendo uma vida ao meu bel prazer, sem buscar a santificação que é esperado de Deus na minha vida, então eu realmente não tenho esperança que vou viver ou vou me encontrar com Deus no futuro. Mas se eu tenho uma esperança que a sua morte e a sua ressurreição me dá, então, a oportunidade de encontrá-lo naquele dia na glória, essa esperança alimenta o meu desejo de me purificar constantemente na minha vida em todos os detalhes. Por quê? Porque eu quero me apresentar diante de Deus puro. Porque Deus é santo e Ele requer isso de nós. Se nós não cuidamos com a nossa boca, se nós não cuidamos com o que falamos, se nós não cuidamos com a nossa vida, se nós não purificamos o nosso coração, meus irmãos, como você pode ter esperança, ou como você pode desejar estar diante de Deus? Não corresponde. Não faz sentido. Os puros de coração são abençoados, como diz o texto aqui, porque verão a Deus. Embora que isso só se concretizará completamente quando surgirem o novo céu e a nova terra, isso é verdade agora. Então nós precisamos lembrar que a nossa percepção de Deus e de seu agir, assim como a nossa comunhão com Ele, depende da nossa pureza de coração. Com isso eu tenho algumas aplicações. Primeiro, em relação à misericórdia. Esse parágrafo do manifesto do Senhor, daqueles que pertencem ao reino dos céus. Primeiro, viva a misericórdia no cotidiano. O que quer dizer isso? A misericórdia, ela não é apenas um sentimento, mas é uma prática. Perdoar as ofensas, acolher o necessitado, ajudar o aflito, suportar os fracos. Em um mundo frio e impiedoso, o cristão ele vai se destacar, ou ele se destaca, quando age com compaixão. E por último, lembre-se, você demonstra a misericórdia que já recebeu de Deus. Você demonstra a misericórdia que você já recebeu de Deus. Consegue refletir nisso? Em termos da pureza do coração, busque a pureza de coração como prioridade de vida. Primeiro, um coração dividido gera hipocrisia, mas um coração puro busca a Deus em sinceridade. Ele busca a sua palavra, ele lê a sua palavra, ele ora, ele se relaciona, ele busca ser santo. Lembre-se uma coisa, pureza não é perfeição sem pecado, mas integridade diante de Deus sem máscaras. Viva uma vida real. Busque a Deus com toda força que você tem, para ter uma vida pura. E por último, quem tem um coração limpo,
já experimenta a comunhão com Deus, aqui e agora. E um dia verá o Senhor face a face na glória. Amém? Que nós estejamos vivendo nesse mundo na contramão com as características dos súditos do rei. Pobres de espírito, lamentando por causa dos pecados, mansos, com fome e sede de justiça, com misericórdia e com pureza de coração. Que Deus abençoe esta igreja.